Rafael, por favor, vem aqui. Aplauda o nome do Senhor. O pastor Rafael vai estar nos abençoando hoje com a palavra. É um dos nossos pastores aqui da nossa igreja que tem nos abençoado muito aqui. Em todos os cultos, todas as quartas-feiras, ele tem estado conosco aqui, nos auxiliando, nos ajudando. E hoje ele está tendo essa missão de nos abençoar através da palavra. Abra o seu coração, receba aquilo que Deus tem para falar conosco. No nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Que bom que nós estamos reunidos nesta tarde, logo início de noite, para juntos adorarmos ao nosso Deus e para sermos abençoados por Ele. Se os irmãos prestaram atenção, os louvores que nós já entoamos nesta noite, foram louvores trazendo a dimensão do céu até nós. Cordeiro e leão, há fogo nos olhos, dimensão de milagres, Deus de milagres. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção e de vitória, de edificação para as nossas vidas. Por isso eu convido os irmãos, por gentileza, a abrir a palavra de Deus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Segundo Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Este é o segundo elo, dessa série de mensagens, Jeová Jireh, o Deus da provisão. E nós vamos ouvir uma palavra nesta linha, do Deus que provê. Convido a igreja a se colocar de pé, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Feche seus olhos. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos nesta tarde por estarmos reunidos na tua presença. Senhor, tua palavra nos garante que onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E nós cremos que a tua presença é real, já sentimos a tua presença através dos cânticos. Por isso, Pai, nós estamos diante da tua palavra, viva, poderosa e eficaz, e que nesta tarde ela possa fazer, ó Pai, o propósito ao qual o Senhor a designou. Por isso entregamos este momento nas tuas mãos, e assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Toda a honra e toda a glória pertencem ao nosso Deus. Queridos, antes de nós entrarmos aqui no conteúdo em que nós lemos dessa passagem bíblica, nós vamos entender o conteúdo ao qual ela se deu. Aqui nós estamos numa base de 850 a.C. O rei, porque o reino já estava dividido, o reino sul e reino norte. O reino norte, chamado Israel, era ali
governado pelo rei Jorão. Jorão, filho de Acabe com Jezabel. O profeta, vamos dizer assim, o pastor da nação de Israel, o homem de Deus, o cara, aquele que levava diante de Deus os pedidos do povo e trazia a resposta do céu, a resposta de Deus para a nação, era Eliseu. Eliseu era o profeta. E Israel estava vivendo um período difícil, que era um período de guerra. A guerra, em todos os tempos, em todas as épocas, a guerra sempre teve algo peculiar. A guerra traz consigo a miséria, a escassez, a dificuldade. Tanto é que nós estamos vivendo um período de guerra da Rússia com a Ucrânia. E se nós analisarmos a Rússia, a maior parte do seu território está na Europa, mas tem uma parte também do território na Ásia. Olha a distância que está de nós, Europa e Ásia. A Ucrânia já está toda na Europa, olha a distância. E até nós, até aqui está chegando aí os resquícios da guerra. Os preços têm subido, o combustível está subindo, os itens básicos de supermercado estão subindo, a energia agora vai ter um aumento. Então nós que estamos nessa distância da atual guerra, já estamos sofrendo com ela. Agora vocês imaginem o país que está em guerra. Imaginem como que está a Ucrânia hoje, tudo travado. Assim era o contexto de Israel na época. Como eles estavam num período de guerra, tudo estava travado. A nação estava vivendo um período de miséria. É dentro desse contexto, irmãos, que nós enxergamos esta família. Uma mulher, seu esposo e 2 filhos. Um homem que era temente a Deus. Por quê? Porque ele participava da escola de profetas. Ele seguia o profeta Eliseu. Esse marido, ele tinha o sonho de um dia ele ser um profeta na nação de Israel. Mas aconteceu neste lar uma catástrofe. Esse marido ficou enfermo, e a Bíblia não nos dá mais detalhes, mas fato é que este homem morreu. E agora esta família está em luto. Esta mulher que acaba de ficar viúva, ela fica em luto. Morreu o seu marido. Morreu o homem que trazia o sustento para o seu lar. E ainda tinha 2 filhos em fase de crescimento. Imagine a situação num país que já estava um caos. Agora o lar dessa mulher estava em caos. E aquilo que parecia que não poderia piorar, piorou. Não tem situações que a pessoa fala, estou no fundo do poço, não tem mais como piorar. E de repente acontece algo e acaba piorando. Foi o que aconteceu com essa mulher. Por quê? Porque devido àquela crise, aquele marido contraiu várias dívidas. E ao morrer, um dia ela estava no seu lar e bate na porta da sua casa. O credor. O credor chegou ali para cobrar a dívida. E muitos vão olhar, mas o credor não estava olhando para a situação daquela mulher. Na situação que o país estava, ele estava olhando para a sua situação. E mais, ele estava coberto pela lei mosaica. Ele tinha o direito de cobrar a dívida. E se a família não tivesse condições de pagar a dívida, ele tinha o direito de levar os filhos para ser escravos. Tem um texto, Deuteronômio 15:12. Se conseguir achar para nós, Deuteronômio 15:12, que dá esse embasamento para o credor. Ele estava dentro do seu direito da lei, de cobrar a dívida. Olha o que diz. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia te vender a ti, 6 anos te servirá. Mas no 7º ano o deixará ir livre. Esse é o texto de Deuteronômio. Tem também Levíticos explicando melhor. Então aquele credor, ele estava embasado na lei de Moisés. Ele tinha o direito de estar ali cobrando a dívida. E a mulher não tendo condições de pagar, ele podia levar as crianças, os filhos como escravo. Durante 6 anos, no 7º ano, pela lei, ele tinha que dar a liberdade aos escravos. Então aquela mulher, ela se encontra literalmente no caos. O país em crise, o esposo morto,
E agora os seus filhos, a sua referência, o seu consolo, agora iriam ser levados como escravos, porque ela não tinha condições de pagar a dívida. Mas nós vamos começar a aprender com esta mulher. Veja, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Qual foi a atitude daquela mulher? A atitude dela foi buscar orientação no homem de Deus. Aqui nós aprendemos, irmãos, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis, por circunstâncias que nos pegam de surpresa, mas quando essas coisas acontecerem, que nós possamos aprender com esta viúva. Não vamos sair por aí falando das nossas lutas e dificuldades para quem não tem o que acrescentar. Em primeiro lugar, devemos colocar as nossas circunstâncias diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante do Jeová Jirê, do Deus da provisão. E se você precisa de um conselho, de uma orientação, de uma oração, busque conselhos em homens e mulheres de Deus. Em pessoas que têm algo, uma palavra de Deus para o seu coração. Por pessoas que vão te ouvir e vão levantar um clamor, vão orar junto com você, vão seguir o que a palavra de Deus diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Devemos tomar cuidado para quem nós contamos as nossas dificuldades. Aquela mulher, ela correu em Eliseu, ela correu no homem de Deus, ela correu no pastor da nação de Israel. E ela fala ali: olha, o meu marido era teu servo. O meu marido tinha o sonho de ser profeta. Estava na escola de profetas. E ele morreu, e agora eu vou ficar sem as minhas 2 referências. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Deus sempre vai usar aquilo que Ele colocou em nossas mãos para nos dar o escape. Deus, Ele sempre vai usar a capacidade que Ele nos deu para nos dar o escape. Ali Eliseu falou: o que eu posso fazer por você? Mas me declara o que é que você tem. Que dentro do que você tem, Deus vai fazer um milagre. Agora, interessante, queridos, foi a resposta daquela mulher: tua serva não tem nada em casa. Veja, aí os especialistas, os estudiosos, eles falam que as pessoas, quando estão em um alto grau de pressão psicológica, uma catástrofe na família, um grau de pressão muito alto, o cérebro ele é bloqueado. Aquela mulher estava vivendo um período de tanta pressão, de tanta luta, de tanta dificuldade, que quando o profeta perguntou para ela: me declare o que você tem na sua casa. O que é que você tem? Ela de imediato, nem parou para raciocinar. De imediato ela falou: não tenho nada. Não tenho nada. Daí depois que ela respirou e pensou, raciocinou, ela falou: peraí, a única coisa que a tua serva tem é uma botija de azeite, pouco azeite, só tenho isso. Em nome de Jesus, meus queridos, em nome de Jesus, se no nosso meio há pessoas que estão passando por pressão psicológica, que não estão encontrando saída, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus desce sobre esta igreja nesta hora, para iluminar a sua mente, para abrir os seus olhos, para mostrar aquilo que Deus já te entregou. Deus já te entregou o escape, a saída, e
nesta tarde o Senhor, Ele abre os teus olhos para que você enxergue a provisão que Ele já te deu. Aleluia! Aquela mulher diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu fico imaginando o profeta Eliseu, pastor Felipe. O profeta ali, a hora que ela falou, só tem um pouquinho de azeite, já deve ter aberto um sorrisão. O quê? Você tem um pouquinho de azeite? Por quê? Porque azeite representa o Espírito Santo de Deus. Azeite representa a unção que vem do alto. Azeite representa a unção que vem do Pai das luzes. Azeite representa feridas saradas, feridas curadas. Azeite representa a provisão. Azeite representa multiplicação. Quando ela falou, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu imagino que o profeta já abriu um sorriso. Falou, é o que basta. Aí versículo de número 3. Então disse ele, olha a palavra do profeta, vamos, versículo 3 e 4. A palavra do profeta, o profeta abre a boca e diz: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos, olha a recomendação, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O profeta, ele deu uma orientação. O profeta, ele passou uma ordem. E nós vemos na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis salvos. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperarei. Neste momento, no nome do Senhor Jesus, eu sou profeta nesse altar para te falar uma palavra de Deus. Em nome de Jesus, os céus estão abertos e a provisão do alto está chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Por isso, não importa o caos, não importa a circunstância contrária, não importa a notícia ruim que tenha chego, permaneça firme e constante diante do altar e diante da presença de Deus, pois nós estamos no culto do milagre e não existe impossibilidades no culto do milagre. Receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O profeta deu um direcionamento para ela. E o interessante é que nós descobrimos, por esse direcionamento, que aquela mulher era gente boa. Porque no versículo 3, o profeta fala: vai e pede para ti vasos emprestados aos seus vizinhos. Agora, irmãos, imagine se aquela mulher fosse uma crente carrancuda, fechada, que não desse bom dia, boa tarde, boa noite, que não ajudasse os seus vizinhos, os seus próximos. Que cara ela ia ter agora de sair batendo na sua rua? Imagino que aquela mulher saiu batendo de casa em casa. Ô fulano de tal, dona Maria, me empresta os vasos que a senhora tiver aí, me empresta todos, você tem quantos? Ô João, ô Fernando, saiu de porta em porta pedindo. Agora ela não ia ter moral. Ela precisava da ajuda do seu próximo. Queridos, a Bíblia fala que nós temos que ter a alegria da salvação. Por quê? Você fala, mas eu estou passando por uma dificuldade tão grande que eu não estou tendo motivos de sorrir. Meus irmãos, motivo de sorrir nós já temos, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus derramou o sangue dele e ele ficou morto não. No terceiro dia ele ressuscitou, e o nosso Jesus, o nosso Senhor, está vivo para todo sempre. E a Bíblia diz que ele escreveu o nosso nome no livro da vida, quer dizer, nós temos nele a vida eterna. Isso já é motivo mais que suficiente para nós sermos felizes.
E a Bíblia vem dizer também que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, se você está passando por um período de tristeza, comece a glorificar ao Senhor e falar: Senhor, tira do meu coração toda a tristeza, coloca a tua alegria, a alegria da salvação, a alegria de quem é salvo, a alegria de quem vai morar no céu, a alegria de quem te adora, de te busca, de que tem o privilégio de estar diante do Senhor, conhecendo a verdade. Quantos queriam estar aqui no nosso lugar e não estão ouvindo a verdade? E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos tendo o privilégio na vida de conhecer a verdade, e essa verdade nos liberta e nos mostra o caminho a seguir. Então, meus queridos, bons relacionamentos, empatia. Comece a exercer, comece a dar bom dia para as pessoas, boa tarde, boa noite. Comece a dizer: Deus te abençoe. Comece a colocar boas palavras, cultivar bons relacionamentos. Por quê? Porque bons relacionamentos abrem portas. Aquela mulher, então, ela vai e ela pega ali os vasos que ela pôde pegar. Eu imagino que ela passou a rua toda pegando vasos. E também sendo obediente à palavra do profeta. Crede nos seus profetas e prosperarei. E o versículo de número 5 diz: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Aqui nós aprendemos, queridos, que a obediência gera bênção. Ela saiu ali pedindo os vasos. Imagine, deve ter enchido o seu quintal, a sua casa de vasos. E ela entrou ali no seu aposento com seus filhos, conforme a palavra do profeta. Imagine, pegou um balde. E eu imagino aquele copo, né? Vamos imaginar aqui aquele copo com um pouquinho só de azeite. E a hora que ela começa a derramar ali, e meus irmãos, imagine o susto. Aquela mulher começa a derramar o azeite, e de repente os olhos dela se regalam, ela começa a olhar: está enchendo meus filhos, olha isso, olha o milagre. Imagine o coração daquela mulher já se derramando, dando glórias a Deus, glórias a Jesus. Não era a época de Jesus, mas dando glórias a Deus ali. Imagine os filhos daquela mulher empolgados, e começa a encher ali de azeite aqueles vasos, e termina um vaso, ela coloca do lado, pega o outro, termina um vaso, coloca do lado, pega o outro, e ali vai se enchendo. Imagine a alegria. Eu imagino, meus irmãos, os três fazendo uma festa, cantando, adorando, chorando, glorificando e enchendo aqueles vasos. Comece, meu irmão, comece a ser obediente aos princípios da palavra de Deus, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. O Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele vai visitar a sua causa, e você vai começar a enxergar o impossível acontecer. E a hora que você enxergar, comece a glorificar, comece a testemunhar, porque muitos serão edificados através do seu milagre. Aleluia. Trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha que detalhe interessante. Enquanto havia vasos, havia milagre. A hora que terminaram-se os vasos, cessou o milagre. O quanto mais
nós prepararmos a nossa vida, mais Deus vai nos usar e operar milagres nos nossos caminhos. O quanto mais eu me entrego, o quanto mais eu me dedico, o quanto mais eu busco a presença de Deus, o quanto mais eu quero conhecer a esse Deus, eu quero me aprofundar. A palavra de Deus fala que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. O quanto mais eu venho aqui nas campanhas, são 7 quartas-feiras, o quanto mais eu busco o conhecimento da palavra, o quanto mais eu jejuo, eu entro nos propósitos do ministério, 21 dias de jejum da vitória, o quanto mais eu levanto, eu me sacrifico de madrugada para orar a Deus, porque o Senhor fala na sua palavra, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então eu levanto às 3, às 4, para dobrar o meu joelho, às vezes com sono, porque eu quero conhecer a Deus. O quanto mais nos dedicamos, mais o Senhor opera, mais o Senhor abre portas, mais o Senhor faz milagres, mais o Senhor capacita, mais vivemos o sobrenatural de Deus aqui na terra. Aleluia! Queridos, enquanto haviam vasos, houve milagre. Cessaram-se os vasos, mas imagine, ela tinha pego muitos vasos, havia muito azeite, cessaram-se os vasos, parou-se o milagre. E no versículo 7, diz, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Olha novamente, ela corre aonde? Ela vai no homem de Deus. E disse ele, imagine a alegria de Eliseu recebendo a notícia, disse, agora então, desfrute do milagre. Agora vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Quando Deus faz por completo. A bênção do Senhor, ela é recalcada, sacudida, transbordante, sem medida. Deus não faz pela metade, Deus faz a bênção completa. Ela levou a palavra, levou o milagre para o homem de Deus. Ele disse, vai, vende, paga a tua dívida. E agora o país está em crise, você está viúva, mas Deus te dá a provisão pela sua fé. Agora você viva do resto. O país todo não tinha, mas aquela casa tinha a provisão de Deus. Por quê? Porque acreditaram no Jeová Jirê, no Deus da provisão. Para por aí, queridos? Lógico que não. Vamos imaginar agora. Vamos imaginar aquela mulher na sua casa louvando, adorando, engrandecendo. E agora o credor batendo lá, chegando. Deu a data, já deu o prazo, e o credor já deve ter vindo até, ido com o carro preparado. Ela não vai ter mesmo com o que pagar, já vou levar o carro para levar os meus escravos, já imaginando. Imagina agora aquela mulher abrindo a casa, abrindo a porta, ô seu credor, entre, fica à vontade, o senhor quer um cafezinho, quer um pedaço de bolo? Imagine o susto do credor, mas cafezinho, ela tem café na casa dela? Ela tem bolo? O que está acontecendo? Aquela mulher dizendo, sabe o que aconteceu? O Jeová Jirê visitou a minha casa. O Jeová Jirê trouxe a provisão. Está aqui, credor, pode, leva toda, você quer com juros, com correção monetária? Pode levar o que é seu, porque eu e os meus filhos temos em abundância, pois a presença de Deus está inundando a minha casa. No sentido espiritual, para nós orarmos, nós temos um credor que constantemente quer vir bater na porta do nosso coração, quer vir sussurrar nos nossos ouvidos falando, ei, você não é digno, você não é digna de estar lá, olha o que você já fez na vida, olha a sua história. E esse credor se chama diabo. Mas quando esse credor vier, você
fala da palavra de Deus para ele. E a palavra de Deus fala que Jesus, subindo ao alto, ele levou o cativeiro, ele levou aquilo que nos acusava, ele rasgou a cédula que nos era contrária. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Deus, em Cristo Jesus. Então nós que estamos aqui somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então não dê mais ouvidos para esse credor, mas só permaneça na presença do Senhor, que aí vamos viver o sobrenatural. Amém, meus irmãos? Os irmãos ficam com esta palavra? Posso fazer uma oração, pastor? Os irmãos se coloquem de pé.